Fala galera, você que vai fazer esse concurso aí da GCM de Cotia, né? Antes de você começar esse vídeo aqui, nós já vamos começar o nosso Vale Tudo. Quero te apresentar aqui o simulado do Vale Concurso simulado para GCM de Cotia. Então nessa reta final aqui, dá para você ainda fazer muitas questões. Conheça aqui o nosso pacote de simulados, né? Onde você terá aqui questões de todo o edital para treinar os seus conhecimentos. Mas também acompanhar aqui o nosso Vale Tudo é semana toda de revisão. Então já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like. Vamos ter vídeos aqui de todas as matérias durante a semana para essa revisão. E no domingo, né, eu quero que você mande a prova aqui pra gente. Manda aqui a prova pra gente do Vale Concurso. Vamos fazer a correção extraoficial do gabarito, analisando cada questão, observando se cabe recurso. Então manda pra gente, pode mandar aqui no nosso WhatsApp ou no Instagram. Vamos corrigir ela pra você, beleza? Já vai começar o vídeo, bora preparar, deixa o caderno na mão. Reta final, essa semana final, é jogar tudo pra cima pra essa prova aí da GCM de Cotia. Aguardo você, tamo junto, aprovado aqui, vale a pena, valeu! Fala pessoal, beleza? Professor Denis chegando aí com a nossa super revisão, né? É a revisão Vale Tudo, é a semana aí de revisão que todos os professores trazem aqui, aquelas apostas finais aí para a sua prova da GCM de Cotia. Então, se você não está acompanhando durante essa semana aí, vários professores já fizeram algumas revisões e hoje aqui estou trazendo a vocês, né, a revisão na parte de matemática. Espero assim conseguir trazer questões importantes que cairão na sua prova aí no próximo domingo, beleza? Então vamos lá então, eu vou jogar para vocês na tela aqui, né? É uma revisão focada na banca, naquilo que a banca pode cobrar, inclusive vamos trabalhar algumas questões específicas aqui no nosso canal. Então essa revisão chamada de revisão Vale Tudo, né? São as apostas finais aí para a Guarda Municipal de Cotia, São Paulo, trazendo para vocês aqui conteúdo de muita qualidade. O que eu vou reforçar com vocês aqui? Sobre o conteúdo programático, né? Para a banca RBO aí são 5 questões de matemática que vai pintar aí no domingão, né? Na parte de matemática do conteúdo de vocês aí, englobando todos esses tópicos. Então eu vou tentar ser bem específico daquilo que a banca gosta de cobrar mais, né, e trazer para vocês aqui, né, uma revisão rápida, mas pontual. Eu tenho certeza que dentro dessa revisão aqui, se eu conseguir te dar uma ou duas questões a mais aí e você entrar nas vagas, estou extremamente satisfeito, beleza? Então nós vamos trabalhar pontos importantes aqui. E começando principalmente com essa parte de múltiplos e divisores, né, daquilo que são cobrados por algumas bancas e a RBO gosta de cobrar. Né, você aprender, principalmente, trabalhar problemas que você resolve com múltiplos divisores. Né, lembrando que o número ser múltiplo do outro. Como que você vai saber que um número é múltiplo do outro? Para você não esquecer, fixar. É o número que está na mesma tabuada. Por exemplo, quais são os múltiplos do 5? Né, quais são os múltiplos de 6? Só você lembrar, a tabuada do 5, tabuada do 6. O 6 vezes 1 é 6, então o 6 é o múltiplo de 6. 6 vezes 2, 12, então 12 é múltiplo de 6. 6 vezes 3, 18, então 18 é múltiplo de 3. Aqueles valores que estão na tabuada são os múltiplos, beleza? O resultado da tabuada do 6 são os múltiplos do 6, só você lembrar disso. E para você também saber quais são os divisores, o que você faz? Divisor é quando a divisão dá exata. Por exemplo, quais são os divisores de 20? Né? O 5 é divisor de 20? Porque 20 dividido por 5 dá 4. O 10 é divisor de 20? Porque 20 dividido por 10 dá 2. Então, da divisão exata é divisor. O 8 é divisor de 20? Não é, porque 20 dividido por 8 não dá uma divisão exata. Só para você saber que pode pintar alguma questão nesse estilo. Mas o que é mais importante? Você levar o bizu, né, os macetes do professor Denis para sua prova, principalmente naqueles problemas de múltiplos divisores, que as bancas gostam de cobrar. Então, para você levar isso, você vai levar esse bizu aqui para sua prova. É o bizu matador aí, né? Na verdade, aqui, bizu deixa eu só julgar ele na tela aqui. Parece que aqui tá como... deixa eu colocar aqui. Cotia, beleza. Agora sim. Agora vai aí para vocês na tela aí certinho. É esse slide aqui, ó. Aqui, beleza. O que você vai pegar aqui? Você vai lembrar, aqueles problemas matemáticos que envolvem MMC, né, mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Como que você identifica que aqueles problemas de MMC você resolve, né, dentro desse formato, ou MDC? Como que você vai saber diferenciar? Você vai ver que aquele problema que te dá uma ideia de tempo e encontro é MMC. Ideia de divisão em partes iguais é MDC, beleza?
Então isso aqui é importantíssimo para a sua prova. MMC, ideia de tempo e encontro. MDC, ideia de divisão em partes iguais. Anota isso aqui, que pode salvar uma questãozinha na sua prova lá. Às vezes você pega um problema desse estilo aqui, deixa eu colocar aí para vocês. Ó, olha só. De uma estação ferroviária, parte um trem para o Paraguai a cada 6 dias e outro trem para o Uruguai a cada 4 dias. Se hoje sair os 2 trens, um para cada país, quantos dias irão demorar até saírem ambos juntos novamente? Então, só você lembrar, ó, dá uma ideia de tempo e encontro. Você vai lá e faz o MMC de 6 e 4. Pronto. MMC de 6 e 4, qual que é o MMC de 6 e 4? Vou fazer aqui por 2, dá 3, 4 por 2 dá 2. Ainda dá por 2, então o 3 mantenho, 1. Agora por 3, 1 e 1. Então 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então o MMC de 6 e 4 é 12. Então a cada 12 dias os trens sairão juntos novamente. Então a ideia de tempo e encontro. Vou fazer outra agora, pra você ter ideia de MDC. Ao dividir 36 balas e 60 balões entre crianças de uma escola, de maneira que o maior número possível de crianças fosse contemplados e todas recebessem a mesma quantidade de balas e a mesma quantidade de balões, sem haver sobras, cada criança deverá receber, vamos lá então. Eu sei então que é divisão em partes iguais, não é isso? A ideia de divisão em partes iguais, então é MDC. É o MDC de 36 e 60. Então, o máximo divisor comum de 36 e 60. Como que eu faço? MDC simultâneo aqui vai por 2, então dá 18 e 30. Ainda dá por 2, os dois ao mesmo tempo, né? Então dá 9 e 15. Ainda dá por 2? Não dá. Dá por 3, então dá 3 e 5. Dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Ainda não dá. Então o MDC é 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O MDC é 12. Cuidado para você não vir aqui marcar o 12 balas. Então o MDC é 12. Beleza? Ok. Então vamos lá então, ó. Então cada criança deverá receber. Se o MDC é 12, então quer dizer que 36 tem que dividir por 12 e o 60 por 12. 36 dividido por 12 vai dar 3 balas para cada. E o 60 dividido por 12 dá 5 balões para cada. Só uma interpretação aqui, porque eu não sei o que o exercício está pedindo. Então cada criança deverá receber 3 balas. Olha lá, ó. Letra A. 3 balões? Não, são 5 balões. 12 balas? Não, são 3 balas. 5 balas? Não. 8 balas? Não. Então, como o MDC é 12, eu consigo contemplar 12 crianças com 3 balas cada. E consigo contemplar 12 crianças com 5 balões cada. Então, cada criança vai receber 3 balas e 5 balões. Pronto. E serão 12 crianças. Isso aqui é o número de crianças. Se tivesse perguntado assim, quantas crianças foram contempladas? Seria 12. Né? Mas ele perguntou, no caso que o que encaixou na resposta, que cada criança vai receber 3 balas. Então, assim, é um jeito de resolver a questão que se você não tiver bisurado aí, você não resolve ela de forma tranquila, beleza? Então, muito cuidado com isso aí, para você não ser surpreendido. Outro tipo de questão que é importante a gente falar aqui são aquelas questões de proporções, né? Como que eu resolvo algumas questões de proporção? Nesse estilo aqui, que a banca RBL gosta de cobrar. Olha só. Em uma caixa com 144 lápis, a razão entre os lápis com ponta e os lápis sem ponta é 3 para 5. Então vamos lá, vamos colocar os lápis com ponta, eu vou chamar de X. Os lápis sem ponta, eu vou chamar de Y, beleza? Então tá assim, ó. Em uma caixa com 144 lápis, a razão entre os lápis com pontas para os lápis sem ponta, então a razão entre os lápis com ponta para os lápis sem pontas é igual a 3 para 5. Ok. E falou para mim que na caixa tem 144 lápis. Então você sabe que X mais Y dá 144. Porque eu sei que os lápis com ponta e sem ponta dá 144. A diferença entre o número de lápis sem ponta com o lápis com ponta, ou seja, ele quer saber qual que é o X menos Y, né? E para eu achar isso, eu preciso saber aqui quais são os valores de X e Y. Eu sei que o X mais Y somado é 144 e que a razão dos números de lápis com ponta para o sem ponta é 3 para 5. Aqui, você vai aplicar algumas propriedades de proporção, né? Eu sei que a propriedade fundamental de proporção quando eu tenho igualdade de razões aqui, é multiplicar cruzado, mas é interessante você lembrar das propriedades. Você pode somar antecedente com consequente, você pode somar antecedente com antecedente, você pode subtrair antecedente com consequente. Nesse caso aqui, ó,
que está acontecendo? Eu sei que o x mais y é 144. Aí você vem e aplica a propriedade. Ó. X mais y está para x ou para y, você escolhe. E do outro lado, da proporção, né? Na outra razão, 3 mais 5 está para 3. Se você falou que de um lado dá para x, do outro lado tem que estar para 3. Fazendo isso aqui agora, eu sei que o x mais y vale quanto? 144, né? Então vou substituir ele aqui, ó. Então 144 está para x, assim como 8 está para 3. Pronto. Agora aqui, propriedade fundamental, que é o multiplicar cruzado, né? Então vai dar o quê? 8x é igual a 144 vezes 3. Então 8x vai ser 144 vezes 3. Quando você faz isso aí, 3 vezes 4, 12, não é isso? Vai 1, 3 vezes 4, 12, mais um 3. Vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então dá 432. Então x vai ser 432 dividido por 8. Então vai ser igual a 432 dividido por 8 vai dar 54. Então meu x é 54. Eu achei o x. Não vai lá marcando letra C direto não. Cuidado. Tá? Eu achei o x, vou vir aqui agora, vou substituir ele. Então x mais y é igual a 144. Né? O x, na verdade, é 54. Já vou substituir ele aqui. Ó. Deixa eu só colocar no lugar do x o 54. Então 54 mais y é igual a 144. Então o y é 144 menos 54. Vai ser igual a 90. Pronto. Tá aí. Esse é o valor de x e de y. A diferença entre o número de lápis sem ponta e o número de lápis com ponta, na verdade, é que é o sem ponta com ponta. Então, aqui é o y menos x, né? Porque o sem ponta é o y, o com ponta é o x. Né? Então, o y menos x é 90 menos 54. 90 menos 54 vai dar o quê? 36. Então, 36, gabarito letra E. Tá? Então, se você não utilizar a propriedadezinhas que a gente sempre ensina nas nossas aulas, aqui no canal no YouTube a gente tem várias dicas sobre isso, você não consegue, né, ter tranquilidade para resolver uma questão dessa aqui, beleza? Então, um assunto importante aí que está na prova de vocês, que é a parte de razão e proporção, fechou? Outra parte que é importante em trazer, que é divisão diretamente e inversamente proporcional, que está aí no edital de vocês, né? Está no conteúdo programático. E dentro disso vou trabalhar com vocês com questões. Olha o que falou para nós nessa questão aqui, ó. Uma estrada de 180 km de extensão foi asfaltada por 3 equipes. Ok. A, B e C. Então, equipe A, B e C. Cada uma delas atuando em um trecho diretamente proporcional aos números 3, 4 e 5, respectivamente. O trecho da estrada asfaltado pela equipe C é... Então, vamos lá, gente. Eu sei que a equipe A, B e C, não sei a quantidade que cada uma delas asfaltou. Mas eu sei que o A mais o B mais o C dá 180 km. E falou que essas equipes, elas asfaltaram de forma diretamente proporcional. Então, respectivamente, esses valores aqui, ó, 3, 4 e 5. Então, se eu falar que o A é dividido diretamente proporcional a 3, assim como o B é dividido diretamente por 4, assim como o C é dividido diretamente por 5, né? Que é respectivamente nessa ordem aí, ó. Então, o C diretamente por 5. Como isso é a igualdade de razão, é proporcional, isso é igual à minha constante de proporcionalidade, que eu vou chamar ele de K. Ó, esse K aqui, ó, é chamado constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Beleza? Ah, professor, mas por que você colocou o A dividido diretamente por 3? Porque está falando aqui, ó, diretamente proporcional. Se no lugar desse diretamente fosse inversamente, o que mudaria na questão? Fosse inversamente, seria assim, ó, A dividido pelo inverso de 3, assim como o B é dividido pelo inverso de 4, assim como o C é dividido pelo inverso de 5, que daria a constante K. É a mesma coisa, o que muda para o inversamente é isso aqui, né? Dentro disso, o que eu vou fazer agora? Eu sei, então, que A mais B mais C é 180. Eu sei que o A dividido por B, o A dividido diretamente por 3, o B por 4, o C por 5, dá K. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o A dividido por 3 igual a K, porque eu sei que isso é uma igualdade, né? O B dividido por 4 igual a K. E o C dividido por 5 é igual a K. E isso eu vou isolar meu valor de A, B e C para eu substituir lá, ó. Então, o A vai ser, o 3 vai multiplicar no K, é 3K. O 4 vai multiplicar no K, então o B é 4K. E o C vai ser 5K.
certo? Fazendo isso, então eu tenho o A que vale 3K, mais o B que vale 4K, mais o C que vale 5K, igual a 180. Se eu somar 3K mais 4K mais 5K, vai dar 7 com mais 5, 12K, igual a 180. Então, o meu K vai ser 180 dividido por 12. Então, 180 dividido por 12. Então, o meu K vai ser igual a 15. Esse é o valor de K. E o que o exercício quer? Ele quer o trecho da estrada asfaltada pela equipe C. A equipe C não asfaltou 5K? Então, 5 vezes 15. 5 vezes 15 vai dar o quê? 75 km. Então, 75 km é o que foi asfaltado pela equipe C. Se tivesse pedido a equipe A, é só multiplicar, né? 3 vezes 5, dá? 3 vezes 15, 45. 4 vezes 15, dá 60. Se eu somar o 45 com 60 e com 75, vai dar os 180 km. E assim vai embora. Então, gente, muita atenção nesse tipo de questão diretamente inversamente proporcional. Beleza? Mais uma, vamos lá. Trabalhar aqui agora com vocês a regra de 3, simples e composta, tá? Nas questões de regra de 3, tem sempre um método que eu ensino para vocês, é isso aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar, você vai seguir esse espaço, ó. Construir uma tabelinha, né? Agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha a grandeza de espécies diferentes e em correspondência. Segundo passo, identificar se as grandezas são diretamente e inversamente proporcional, é a parte mais importante. E por último, montar a proporção e resolver a questão. Então, gente, regra de 3 simples é quando tem duas grandezas, e regra de 3 composta é quando eu trabalho com 3 ou mais grandezas. Então, para você resolver esse tipo de questão, e assim, eu aposto muito numa questão de regra de 3 simples ou uma de composta na sua prova de Cotia, no próximo domingo. Então, o que você vai fazer? Você vai vir, né? Você que queira também baixar o nosso simulado, pessoal, nesse QR Code abaixo aqui, ó, você baixa o nosso simulado nessa reta final, para você estar exercitando aí, botando em prática, né, o que você estudou e revisando aí, sempre está exercitando aí para você chegar no domingo e estar bem, né, para buscar essa vaga, essa sonhada vaga na Guarda Municipal de Cotia. Fechou? Você que vai fazer Guarda Municipal de Cotia, já emenda os estudos, independente do resultado, faz o Guarda Municipal de Lins também, né? É um excelente salário aí na cidade de Lins, né, em São Paulo também, no estado de São Paulo. Então, mais um concurso importante vindo aí e eu oriento vocês também a estudarem para esse concurso de Lins. Independente da Guarda Municipal de Cotia, se foi bem, se foi mal na prova, já emenda os estudos e faz a Guarda Municipal de Lins, que é um excelente concurso também, um salário com vantagens, fica um salário muito alto aí, então uma oportunidade, né, boa para você estar buscando mais uma vaga. Passou nos dois, depois você escolhe, beleza? Então vamos lá então. Dentro disso aqui, nós vamos botar na prática esse espaço para resolver questões de regra de 3. Monta a tabela, na coluna grandeza de mesma espécie, na linha espécie diferente. Segundo passo, verificar se as grandezas são diretamente e inversamente proporcional. Terceiro passo, resolver a proporção. Beleza? Vamos lá então. A primeira questão, um exemplo na tela para vocês, fala o seguinte, ó. Carla pretende cuidar de 4 sobrinhos nas férias. Ela possui leite para que os 4 sobrinhos consumam exatamente 12 dias. Então, os 4 sobrinhos vai consumir 4 dias a quantidade de leite que Carla tem. Um dos sobrinhos desistiu de ficar com a tia Carla nas férias. Considerando que os sobrinhos da Carla consomem exatamente a mesma quantidade diária de leite, quantos dias durará o leite que Carla possui com 3 sobrinhos nas férias? Então vamos lá. Isso aqui é uma questão de regra de 3 simples, porque tem duas grandezas, que é sobrinhos e dias. Então vou montar uma tabelinha. Vou colocar aqui sobrinhos e dias. A quantidade de leite é a mesma, né? Então, 4 sobrinhos iria passar férias lá. Ia consumir o leite que a tia Carla tinha em 12 dias. Só que um sobrinho desistiu de ir, então vai ficar 3 sobrinhos. Nesse caso, então, a quantidade de leite vai dar para quantos dias? Então, pessoal, o que alguns já chegam aqui e fazem? Chega aqui e faz assim, ó. 4 está para x, 4 está para 3, assim quando 12 está para x. Vai lá, multiplica cruzado, né? 4x é igual a 36, então o x vai ser 36 dividido por 4, o x vai dar 9. Pronto, vai lá e marca a letra A e saiu achando que está certo. Cuidado, você não fez o segundo passo que eu ensinei, que é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. O que você vai fazer? Sempre coloca uma setinha na coluna x. E verifica. Para ser diretamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra também tem que aumentar, na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra também tem que diminuir na mesma proporção.
Se for inversamente, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção, ou vice-versa, né? Quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Então, vamos imaginar comigo aqui, olha só. Se 4 sobrinhos consomem a quantidade de leite em 12 dias, se eu diminuir o número de sobrinhos, teoricamente o leite da tia Carla vai dar para mais dias. A quantidade de leite é a mesma, né? Então vai dar para mais dias. Diminuiu os sobrinhos tomando leite, o leite vai dar para mais dias. Diminuiu os sobrinhos, aumentou o dia, a grandeza é inversa. Então a setinha fica no sentido contrário. Quando você vai montar a proporção, como que fica? Ó, 12 está para x, assim como inverteu a outra, ó, 3 está para 4. Agora sim você vai multiplicar cruzado. Ó. 3x é igual a 48. Então o x vai ser 48 dividido por 3. Então o meu x vai ser igual a 16. Então o leite da tia Carla vai dar para 16. Não é 9, 10 nem 14. Muito cuidado, porque se você monta a grandeza diretamente proporcional aqui, você erraria a questão. E elas são inversas. Fechou? Agora vamos ver uma questão de regra de 3 composta, que você resolve no método que eu ensino dentro das minhas aulas. Vamos lá. Trazendo para vocês aqui, ó. Um grupo de 8 funcionários analisou 32 propostas de reestruturação de um determinado setor de uma empresa em 16 horas de trabalho. Tem 3 grandezas agora, já vamos montar a tabela. Funcionários são 8, beleza? Propostas são 32. Horas trabalhadas são 16. Para analisar 48 dessas propostas em 12 horas de trabalho, um outro grupo de funcionários, em igualdade de condições do grupo anterior, deverá ser composto por um número de pessoas igual a quanto? Ou seja, quantos terão que ser os funcionários? Montei a minha tabelinha. Grandeza de mesma espécie na coluna, espécie diferente na linha correspondente. Fiz isso, agora eu vou verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcional. Como que você faz? Na coluna X, você sempre coloca uma setinha. Então vamos lá, ó. Coloca a setinha aqui na coluna X. Vou pegar uma setinha aqui, ó. Pronto. E aí você vai verificar agora se as grandezas são diretamente inversamente proporcional com a coluna X. Esquece as demais, beleza? Analisando comigo aqui, ó. Vamos lá, ó. Se 32 propostas são avaliadas, vamos analisar primeiro proposta com horas, tá? Esquece proposta com funcionários. Proposta com a coluna X. Esquece horas. 32 propostas são analisadas por 8 funcionários. Se eu aumentei o número de propostas analisadas, vou precisar de mais ou menos funcionários. Teoricamente, mais funcionários, né? Então, aumentei o número de propostas, vou precisar de mais funcionários. Aumentou uma, aumentou a outra, a seta no mesmo sentido. Agora eu vou ver horas com propostas? Não, você vai ver horas sempre com a coluna X. Esquece propostas, beleza? Você vai analisar sempre com a coluna X. Cuidado para você não vacilar nisso aqui. Então, ó, se 8 funcionários trabalhando 16 horas, analisa uma certa quantidade de proposta, beleza? Se eu diminuir o número de horas trabalhadas dos funcionários, isso quer dizer o quê? Que eu vou precisar de menos ou mais funcionários para analisar as propostas. Diminuir horas, aumenta funcionário. Diminuir uma, aumenta outra, são inversas. Horas, se diminuiu as horas trabalhadas pelos funcionários, teoricamente eu vou precisar de mais funcionário para dar tempo. Diminui uma, aumenta a outra, é inversamente proporcional. Então a seta fica no sentido contrário. Fiz isso, agora vem o terceiro passo, que é montar a proporção. O que eu faço para montar a proporção? Essa coluna que tem o X aqui, ela fica sempre sozinha do lado da igualdade. Ó. 8 está para X, assim como. As demais colunas vêm do outro lado da igualdade, multiplicando no sentido da seta. Ó. 32 está para 48, que é o mesmo sentido de 8 para X, vezes a outra inverte, né? 12 está para 16. Pronto. Fiz isso, né? Você pode multiplicar o 32 vezes 12, o 48 vezes 16, mas pode simplificar também, ó. O 32 com 16 dá para simplificar por 16, aqui fica 1 e aqui fica 2. O 12 com 48 dá para simplificar por 12, aqui fica 1 e aqui fica 4. Pronto. Então ficou 8 está para X, assim como 2 vezes 1, 2, 4 vezes 1, 4. Então 2x é igual a 32, né? Então x vai ser igual a 32 por 2 vai dar 16. Então 16 funcionários são necessários para analisar 48 propostas, trabalhando 12 horas por dia. Diminuiu a carga horária, aumentou as propostas, então vai precisar de mais funcionários. Fechou? Então muito cuidado, porque se você montar essa proporção aqui errada, né, você vai vacilar na sua prova. Outro ponto importantíssimo que nós
temos que verificar é a parte de juros simples, beleza? Juros simples, no edital de vocês está lá no conteúdo programático, né? Lá no conteúdo programático está lá específico lá, juros simples, não pediu juros compostos, então nós vamos trabalhar aqui só juros simples, beleza? Sem sofrer aí com juros compostos. Então olha só, esse aqui é um assunto muito cobrado pela RBO, tá? A chance de pintar a miséria de juros simples no domingo lá é muito importante. É muito grande e você tem que saber levar isso aqui para sua prova. Como que eu calculo juros simples? Juros simples, a taxa de juros ela é aplicada sempre em cima do capital inicial, né? Então você vai lembrar na sua prova o seguinte, ó, juros é igual a CIT, onde J é o juros, não é isso? O C é o capital inicial, o I é a taxa de juros e o T é o tempo. Então juros é igual a CIT, certo? A única coisa que você tem que observar é o seguinte, que o tempo e a taxa, eles têm que estar no mesmo período. Por exemplo, se a taxa for o mês, o tempo também tem que estar em meses. Se a taxa for o ano, o tempo tem que estar em ano. Ou você transforma o tempo para a mesma taxa, né, mesmo período, ou você transforma a taxa do período para o mesmo tempo para você jogar na forma. E paralelo a essa forma do juro igual a CIT, você tem que sempre lembrar também que o montante é sempre o capital mais os juros, né? O montante final de uma aplicação, ele é sempre o capital mais os juros, né? Então, e lembrando que como os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo, então essas fórmulas aqui às vezes elas são trabalhadas juntas, tá? Montante é o capital mais os juros, e juros é igual a CIT, onde o C é o capital, o I é o tempo, é a taxa e o T é o tempo. Lembrando que os dois aqui têm que estar no mesmo período, tá? Inclusive vou até trazer mais uma questão aqui de exemplo, que é uma questão da RBO, para a gente botar isso em prática. Eu fiz uma dica aqui para Guarda Municipal de Cotia só de questões de juros simples, que é um assunto que a RBO cobra demais. Então, assim, eu aposto muito que pode pintar uma miséria aqui na sua prova no próximo domingo. Olha só, a prima de Jade emprestou para ela R$9.000 para que devolvesse o valor acrescido de juros simples no final de 5 meses. Sabendo que os juros cobrados são 6% ao mês, o montante que ela deverá devolver então eu sei que juros é igual a CIT, e eu sei que o montante é o capital mais os juros. Ok. E eu sei que o capital que a Jade vai emprestar, a prima da Jade emprestou, é de R$9.000, certo? R$9.000. Eu sei que a taxa de juros que ela vai emprestar 6% ao mês, e eu sei que o tempo é em 5 meses. Então a taxa e o tempo está no mesmo período. Não é isso? Lembrando que 6%, gente, ou você joga na fórmula 6% é 6 sobre 100, né? Ou 0,06. Só que na sua prova, como você não tem calculadora, é melhor você trabalhar com a fração. Então, ó, jogando isso aqui na fórmula dos juros, para eu achar os juros, depois achar o montante, juros vai ser igual ao capital, que é 9.000, vezes a taxa, que é 6%, vezes o tempo, que é 5. Pronto. Então, juros vai ser igual. De cara, eu vou cortar 2 zero com 2 zero aqui. Beleza. Então, ficou 6 vezes 5, 30, 30 vezes 90, 3 vezes 9, 27, dá R$2.700 de juros. Beleza? R$2.700 de juros. O montante, então, vai ser o capital, que é 9.000, mais os juros, que é 2.700. Então, o montante, então, vai ser 9.000 mais 2.700, R$11.700, que é o que a prima de Jade prestou para ela, o que Jade vai ter que pagar para a prima dela no final aí. Beleza? Vai ter que devolver para a prima dela R$11.700. Então, taxinha de 6% aí, né? Taxinha bem alta da prima da Jade aí, né? Mas, né? Dever o agiota aí é ruim, né? Então, é melhor você ir lá, né? Mesmo assim, pegar o dinheiro emprestado com o familiar aí, nem que a sua chance de morrer é pequena, não é isso? Brincadeira da parte, mas vamos lá, ó. E aí, gente, pra gente fechar aqui essa parte que não posso deixar de falar com vocês, é dar uma revisão rápida sobre a parte de áreas de figuras planas e também volume de alguns sólidos geométricos que são mais cobrados em prova. Então, pelo menos isso aqui vocês têm que levar para sua prova no próximo domingo, você lembrar da área de cada uma das figuras planas. Então, ó, primeiras figuras planas que vocês precisam levar, recordar, que é muito cobrado, são os quadriláteros, né? Primeiro quadrilátero, os dois primeiros quadriláteros que nós temos que lembrar a área dele é o retângulo e o paralelogramo. Então, a área é o quê? Base vezes altura. Lembrando que o paralelogramo, né, se ele não for reto retângulo, que é igual o primeiro aqui,
para eu calcular a altura dele, eu preciso trabalhar aqui o Teorema de Pitágoras, beleza? Então aqui às vezes você precisa trabalhar o Teorema de Pitágoras. Ó, você tem aqui um ângulo reto, né? Para você achar essa altura aqui, ó, vamos imaginar que aqui vale A e aqui vale X. Você tem que aplicar o Teorema de Pitágoras. Ó, hipotenusa ao quadrado, X ao quadrado, igual a ao quadrado mais H ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Tá aí. Fechou? Tá aí para vocês. Então lembra sempre que a área do retângulo ou do paralelogramo qualquer, base vezes altura. Nem sempre a altura está ali, né? Se não for um paralelogramo reto-retângulo, retângulo igual o ângulo interno dele não for de 90 graus, você não acha direto a altura, né? Você tem que calcular a altura aí, se ele não te der ali a altura dele, você tem que calcular principalmente ali pelo Teorema de Pitágoras. Então são os dois quadriláteros. Outros quadriláteros que nós precisamos reforçar com vocês também é o quadrado, né? Que tem os lados todos iguais, a área dele é lado ao quadrado. O trapézio, né? Que sempre tem uma base maior do que a outra, são bases paralelas. Para você achar a área de qualquer trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Para você achar a área de um losango, que é o outro quadrilátero, você vai pegar a maior diagonal do losango, multiplicar pela menor diagonal e dividir por 2. Então, gente, anota isso aqui se você não lembra. Eu estou revisando com vocês aqui hoje para você levar para a sua prova lá no domingão. Tá? E mais uma vez, se você quer exercitar com simulados com matérias, questões específicas, está aqui no QR Code. Baixe os nossos simulados aí para você exercitar nessa reta final até no próximo domingo. Fechou? Continuando, vamos lá. Ó. Outras figuras que você precisa levar para sua prova é o triângulo e o círculo. Tá? O triângulo, a área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Ah, professor, mas se for um triângulo equilátero, né? Ficou meio feio aqui, né? Triângulo, nossa senhora, peraí, deixa eu consertar aqui. Triângulo equilátero, aqui tem os 3 lados iguais. Qualquer triângulo, gente, a área dele é base vezes altura sobre 2. Ah, mas se for um triângulo equilátero, os lados todos iguais, eu posso falar que a área dele é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Essa é a área de um triângulo equilátero. Lembrando que a altura de um triângulo equilátero, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Ok? Ah, professor, mas não dá para eu reforçar isso agora. Não tem problema. Pelo menos leva isso aqui para sua prova. Qualquer triângulo, a área dele é base vezes altura sobre 2. E a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que o raio, né, é o segmento que sai do centro, vai até a borda do meu círculo. 2 raios aqui, né, raio com raio é meu diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. É isso? Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Porque às vezes o exercício te dá ali o diâmetro, você acha a área. Então você tem que pegar o diâmetro e dividir por 2, né? Lembrando que o π é um número irracional que vale aproximadamente 3,1416 e assim vai embora, né? Às vezes a banca ela te dá para considerar o π valendo 3 ou o π valendo 3,14. Se ela não te der isso aqui, você vai achar sempre a área aproximada, né? Porque o π ele é um número irracional, né? É uma dízima não periódica. Então você acha sempre a área aproximada. Mas normalmente o que ela faz? Manda considerar o π valendo 3 ou 3,14. Outro ponto importante aqui dessa área do ciclo é você lembrar do comprimento do ciclo, né? O comprimento dessa corda aqui, ó. Então muitas vezes é te dar o comprimento da corda para você achar a área. E você vai utilizar esse comprimento justamente para achar o raio, né? Então o comprimento do ciclo é 2πr. Então para você achar às vezes o raio, né, ele te dá o comprimento, então você joga nessa fórmula do comprimento aqui e acha o raio, depois você joga na fórmula da área. Né? Então você paralelamente trabalha aí o comprimento e a área do ciclo. Fechou? Então, áreas de figuras planas. Pelo menos isso aqui leva para sua prova no próximo domingo. E sobre volume dos sólidos, eu vou trazer para vocês aqui só dos sólidos mais cobrados, que é o paralelepípedo reto-retângulo e o cubo. Tá? Para eu achar o volume de um paralelepípedo reto-retângulo, é o comprimento, vou pegar aqui, ó, é o comprimento vezes largura vezes altura. Ou seja, A vezes B vezes C. Ah, para eu achar a área da superfície de um paralelepípedo, só você fazer a área de todas as faces, que são retângulos, né? Depois soma, não precisa ficar sofrendo decorar a fórmula de área, não. Mas o cubo, o volume dele é A vezes A vezes A, comprimento vezes largura vezes altura. Como é tudo a mesma medida no cubo,
é a aresta ao cubo, né? O A ao cubo ali. A área total do cubo é você achar a área de uma face, que é um quadrado, e multiplicar por 6. E para fechar, um outro sólido geométrico que é muito cobrado é o cilindro. Beleza? O cilindro é outro sólido muito cobrado. O volume dele é a área da base vezes a altura. Lembrando que a base do cilindro é sempre πr ao quadrado, porque o cilindro, a base dele é sempre um círculo. Beleza? A altura do cilindro, né, se for um cilindro reto, é essa geratriz aqui que a gente chama de, né, geratriz. Esse segmento aqui, ó, essa altura dele é a distância de uma base até a outra. A área total do cilindro é a área da base, que vai ser sempre um círculo, né, multiplico por 2, mais a área lateral. Lembrando que a área lateral de um cilindro, né, só você lembrar aí de um rótulo de uma garrafa PET de Coca-Cola. Quando você tira o rótulo e você estica, não fica um retângulo, o cilindro é a mesma coisa, né? Uma lata de leite condensado, que tinha aquele rótulo antigo aí, você tirava o rótulo, ele ficava um retângulo, né? O comprimento da base desse retângulo, o comprimento da base é o comprimento do círculo, que é 2πr. E a altura do retângulo é a altura do cilindro. Então, a área lateral, né? A área lateral, só jogar aqui na forma para a gente recordar, ó, é base, que é 2πr, vezes a altura, né? Que no caso aqui é h. Então, a área total da superfície de um cilindro, você acha a área de uma base, multiplica por 2, porque as bases são iguais. E a área lateral é 2πr vezes h, que é o comprimento da base, que é 2πr, vezes a altura h. Esses sólidos aqui, gente, são os sólidos mais cobrados, beleza? Por isso que eu estou reforçando com vocês aqui, pelo menos para vocês levarem para a prova no próximo domingo. Certo, pessoal? Então, assim, não vou apertar muita coisa, assim, o edital não é muito grande, para 5 questões. Eu tenho certeza que aqui eu trouxe algumas questões que vai ajudar vocês, né, tópicos importantes aqui que vai ajudar vocês nessa próxima prova. Então, se vocês gostaram aí, pipoca like nessa bagaça. Mais uma vez, aqui está o QR Code dos nossos simulados. Né? Compartilha essa dica aí com seus amigos, seus grupos de estudos. Né? Clique no sininho para você ser notificado de várias dicas que caem para vocês gratuitas aqui no nosso canal, né? E continue seus estudos independente de resultado. Tem Guarda Municipal de Lins, vários outros guardas municipal espalhados pelo Brasil, principalmente aí no estado de São Paulo, né? Onde você está buscando essa vaga para a GCM de Cotia. Fechou? Então vou deixar aqui também o Instagram do professor Denner, DNM Rocha, para você seguir lá, pegar algumas dicas específicas que a gente joga ali no nosso Instagram, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Lembrando com vocês que Vale Concurso é o preparatório que mais aprova em Guarda Municipal do Brasil. E eu tenho certeza que aí em Cotia não será diferente. Teremos vários alunos nossos, né, ingressando aí nessa instituição que é muito importante aí para a população de Cotia. Fechou? Então, aqui vale a pena. Até a próxima. Valeu, galera. Fui! Fala galera, você que vai fazer esse concurso aí da GCM de Cotia, quero te apresentar aqui o simulado do Vale Concurso simulado para a GCM de Cotia. Então nessa reta final aqui, dá para você ainda fazer muitas questões. Conheça aqui o nosso pacote de simulados, né, onde você terá aqui questões de todo o edital para treinar os seus conhecimentos. Mas também acompanhar aqui o nosso Vale Tudo é semana toda de revisão. Então já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like. Vamos ter vídeos aqui de todas as matérias durante a semana para essa revisão. E no domingo, né, eu quero que você mande a prova aqui pra gente, manda aqui a prova pra gente do Vale Concurso, vamos fazer a correção extraoficial do gabarito, analisando cada questão, observando se cabe recurso. Então manda pra gente, pode mandar aqui no nosso WhatsApp ou no Instagram, vamos corrigir essa pra você, beleza? Reta final, essa semana final, é jogar tudo pra cima para essa prova aí da GCM de Cotia. Aguardo você, tamo junto, aprovado aqui, vale a pena, valeu!